Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Já ouviste falar que existem algumas comidas que têm algumas substâncias que cientificamente já está provado que podem ajudar a matar células cancerígenas? Fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou dar o top 5 das comidas que têm algumas destas substâncias, de acordo com um naturopata que eu estive a ver um vídeo. Ora, boa noite, Maria Costa, Helena Souza e Sandra Dias. Olá, olá, olá. Elizabeth Pereira, Fátima Leão, António Faustino, Susana Moura. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Ana Paula M. Block. Gostei de ver-te. Olá, Elizabeth. Carlos Costa, Pedro Miguel, Lília Soares, Anabela Vieira. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que tenham tido um fim de semana ótimo, fantástico e maravilhoso. Finalmente, pelo menos aqui na minha zona, chegou o verão. Já dá para ir para a praia, coisa que já não acontecia há uns tempos. Boa noite, Luana Feliz. Luana Feliz. Bem-vinda. Fátima Lourdes Silva e Eugénia Fernandes. Olá, Elis. Beijinhos. Olá, Ana Laranjeira. Olá, Lucília. Beijinhos também. Olá, Tita. Olá, Ana Laranjeira, Josélia Chagas, olá, Fátima Leão. Maria Costa, hoje houve praia? Sim, hoje houve praia, um bocadinho. Olá, Maria Santos, Ana Laranjeira, Ana Coutinho, Susana Rocha, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Cristina Gil, estou coradinho? Sim, estou coradinho, mas não estou seco, nem queimado, nem nada. É só, bebi muita água, apanhei muito sol, mas está tudo tranquilo, não está nada queimado, está tudo ótimo. Hello, good night, or good evening. Boa noite, Adélia Serrão. É verdade, Susana, não foi preciso ir para o Algarve, estás a ver? Finalmente, pelo menos aqui agora já veio um bocadinho de sol, já tinha saudades até de ir à praia. Apanhar vitamina D, vitamina gratuita, que muita gente se recusa a apanhar e quando vão enchem-se de protetores cheios de químicos para impedir a parte boa de entrar no corpo. Mas são opções, a maior parte das vezes é falta de informação. Olá, Fátima Pito, Sofia Rebelo, Lucília Sila e Susana Marques, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Como eu estava a dizer, eu estive a ver um vídeo de um naturopata que eu costumo seguir. Este é o top 5 que ele diz, mas existem muitas outras comidas com efeitos comprovados, tá? Em relação à redução de cancros ou ao parar o crescimento de cancros. Existem vários alimentos que fazem isso. Segundo este naturopata, é o top 5. Ele chama-se Dr. John Axe, acho que é assim o nome que se diz. E é um dos naturopatas que eu sigo. Ele, além de naturopata, também é formado em medicina tradicional chinesa, esse tipo de coisas. Eles normalmente têm mais que uma especialidade, e ainda bem que nós temos que começar a aprender mais coisas sobre isto. Olá, Cristina Gil, Rita Parente, Martinha Marujo, beijinhos. Olá, Ducha, Sandra Risse. Olá, Lúcia Afonso, Lucília, Elisa Figueiredo, António Matias, Arleide, Silva, Rosário Araújo, boa noite, bem-vindos a todos. Maria Fernanda Ventura teve um acidentezinho, torceu o pé, muitas dores. Cuidado com isso, se as dores não passarem, é preciso ver o que é que está aí. Tá? Geralmente não é nada de muito grave, houve um deslocamento, um esforço maior no músculo. Se o corpo estiver bem alimentado, ele recupera rapidamente com isso. Se for uma coisa mais brusca, às vezes temos que fazer alguma fisioterapia, por exemplo. Comprimidos para as dores não é solução. Está bem? Eu aqui há uns anos tive um acidente de automóvel e os nossos médicos para SOS, a gente levaram de ambulância para o hospital, porque eu estava a cochear, porque fiz pressão no músculo da perna, que estendeu demais. Não saí do hospital sem uma receita de anti-inflamatórios, que eu nunca usei. Usei coisas naturais, nunca usei
3 dias depois eu já conseguia conduzir. Apesar da dor que eu tinha na perna ainda, eu já conseguia conduzir. Depois o médico que depois achou estranho como é que eu em 3 dias conseguia conduzir. Porque eu pus o corpo a funcionar melhor. Que é isso que se deve fazer, com alimentos e suplementos bons. E se houver um grande nível de antioxidantes, eles funcionam como um anti-inflamatório natural. Está bem? Maria Fernanda Ventura, coma muito açafrão, por exemplo, se tiver açafrão, curcuma biológica, coma 3 vezes ao dia ou mais, ajudar a desinflamar. É uma dica, fica já aqui, está bem? Olá, Elisa. Muito bem, Susana Rocha. Muito bem. Só o óleo de coco. Eu hoje nem usei nada. Mas amanhã, se for à praia, já uso, porque a pele, 2 dias seguidos com muito sol, aí já pode queimar um bocadinho. Então, se eu for amanhã, não sei se for, mas se for, vou pôr um bocadinho de óleo de coco também. Proteção 6. E vou apanhar menos sol. Lá Glória Ferreira. Marta, obrigado pela Martinha. Nada, é um nome carinhoso. A mim também me chamam Nuninho, às vezes. Lá Sila Silva, Sandra Pimenta e Sandra Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Lá Carolinha Duarte. Lá Sandra Maia, um abraço, gosto de ver-te. Lá Lúcia Gameiro. Pondo gelo e pomada. Pois, pomada é que também é química. Também não deve, mas pronto. Cada um faz as suas opções. O pé elástico pode ajudar, sim. Também usei numa outra situação em que torci o pé. Também usei um pé elástico. Neste acidente não foi na perna, mas eu não conseguia mexer o pé também, para conduzir. Olá, Edelina Vieira. Mariazinha Rocha. Lá Paula Duarte, Isabel Pimpão. Então vamos lá continuar, vou eu continuar para o top 5 de comidas provado cientificamente que ajudam a matar células cancerígenas ou a impedir o crescimento de novas. Tá? Número 1, chá verde. Chá verde é muito rico em polifenóis. Qualquer alimento que tenha polifenóis são substâncias antioxidantes que está comprovado que tem muitos benefícios para a saúde. Neste caso aqui foi provado pela Universidade Médica de Nanjing e pela Universidade Central da China Sun Yat-sen. Não sei falar chinês, mas deve ser mais ou menos isto. E eles mostraram em estudos o chá verde reduz 50% das células cancerígenas. Provado cientificamente. E eu vejo todos os dias, ainda agora fiquei outra vez sensível com uma situação, das pessoas que continuam a ter medo de ir contra aquilo que os médicos dizem. Que também existem estudos que mostram que as pessoas que fazem quimioterapias e radioterapias estão a acidificar mais o corpo, torna todo o processo natural que o nosso corpo tem de se curar ele próprio mais difícil. Mas são opções. Chá verde. Número 2, comida 2. Chá matcha. Para quem nunca ouviu falar, é chá verde também. Só que é de uma outra parte da planta. Salvo erro das folhas. Promove a apoptose. A apoptose é um processo natural que nós temos nas nossas células. Por exemplo, durante a maior 80% do nosso corpo, as nossas células nascem, reproduzem-se e depois fazem as funções delas e suicidam-se. É este processo que se chama apoptose. É o suicídio das células. É assim que o nosso corpo funciona. A maior parte do nosso corpo, 80%, acontece em 90 dias. Mas depois há outros órgãos que demoram mais tempo. As células dos ossos é o que demora mais tempo a regenerar, as que aguentam mais tempo vivas e que demoram mais tempo a acontecer este processo. Existe também estudo na Universidade de Salford, que é na Inglaterra, sobre este chá, o matcha, e está provado que interrompe a produção de células cancerígenas, cortando, o que acontece na realidade, corta a energia das células defeituosas, que têm o ADN alterado, é uma mutação, são células cancerígenas,
Peço desculpa. Alguém que se esqueceu que eu faço a esta hora os vídeos. Estava-me a ligar. E eu nunca sei como é que isso se desliga. Eu tiro as notificações, mas se alguém me liga, toca na mesma e interrompo o vídeo. Peço desculpa por isso. Estava eu a dizer que o chá matcha interrompe a produção de células, a energia, o fornecimento de energia às células cancerígenas, e elas acabam por morrer e ser substituídas depois por células novas. Tá? Também provado cientificamente. Chá matcha. Número 3. E esta é a primeira vez que eu estou a ouvir falar. Nem tenho a certeza se existe em Portugal. Se por acaso se alguém conhecer este alimento aqui em Portugal, pode escrever aí nos comentários, que eu nunca vi. É provável que haja, eu nunca vi. Que são batata roxa. Conheço batata branca, batata amarela, batata laranja, roxa, eu nunca vi. As batatas roxas são ricas numa substância chamada antoacianinas, um nome estranho de dizer, que é a mesma substância que têm, por exemplo, as bagas escuras, como os mirtilhos, as amoras, as bagas escuras, são muito ricas nestas substâncias, que é o que dá aquela cor, né? Aquela cor que até mete nódoa, se a gente não tiver cuidado. E estas substâncias foi provado pela Universidade de Penn State, que reduz também em 50% os tumores. Tá? Reduz em 50% os tumores. Se tiverem a gostar, coloquem uns coraçõezinhos para eu saber e partilhem a bênção da saúde com outras pessoas. Muita gente, eu todos os dias ouço histórias de gente a morrer porque seguiu um protocolo que infelizmente nos dão, e nós podemos contrariar tudo o que está acontecendo no nosso corpo se mudarmos a dieta, e este tipo de alimentos ajuda não só nisto que eu estou a falar hoje, que é o cancro, mas ajuda no geral para o corpo todo ser mais saudável. Tá? Portanto, cliquem no botão partilhar, partilhem a bênção da saúde. Isso é extremamente importante, fazer chegar estas mensagens a outras pessoas, porque estas mensagens não passam na televisão. Está bem? Olá, Romy, Paula Fernandes, Lourdes Rita. Está desculpada, Lourdes. Isabel Pimpão, é uma boa pergunta. Quais as quantidades de chá matcha indicado? É uma boa pergunta que eu não sei, mas se for a uma ervanária e comprar o chá matcha, aliás, o chá matcha custa 5 vezes mais que o chá verde normal. Compre biológico, na embalagem vem a dizer a dose recomendada. Se houver uma doença grave, pode sempre aumentar a dose. Está bem? Vem sempre uma dose recomendada. Há sempre aquela dose recomendada. Geralmente, quando há problemas graves de saúde, a gente pode usar o dobro ou o triplo. Ou mais, depende do produto. Está bem? Está bem, Isabel? É a melhor resposta que eu lhe posso dar para isso, porque isso depende de cada pessoa para pessoa, porque há pessoas, por exemplo, que têm um metabolismo mais acelerado que outras. Há pessoas que conseguem beber um café por dia apenas, e há outras que bebem 10. Tem a ver com o nosso metabolismo, o nosso ADN, algumas coisas. Está bem, Isabel? Mas isso vem sempre escrito, se comprar numa ervanária, vem lá no rótulo, a dose recomendada diária. Tá? E depois, se houver problemas graves, pode usar mais. Está bem? Não é preciso exagerar. Se disser uma vez por dia, não é para tomar 10. Mas se disser uma vez por dia, a gente pode tomar 2 ou 3. Tá? Assim, um bom senso sempre a funcionar. Está bem? Sim, de uma forma simples. Isto é variável sempre de alimento, pode ser variável de alimento para alimento, mas de uma forma simples será assim. Está bem, Isabel Pimpão? Obrigado pela pergunta e pela participação. Olá, Belita Delgado, Rita Miranda, Carlos Marrados, Wanda Jerónimo. Olá, olá, olá. Obrigado, Maria Costa. Sim, há batata roxa em Portugal, não é? Eu desconhecia. Obviamente que estas coisas todas têm que ser biológicas, senão estamos a pôr pesticidas para o corpo que vai fazer o efeito contrário àquilo que a gente quer. Está bem? Ana Cristina Magalhães. Obrigado, Belita, pela partilha. Lucília Esteves. O chá verde não a deixa dormir. Bebe de manhã ao acordar.
Está bem, Lucília? Se beber uma pequena quantidade de manhã, quando chegar à noite, o efeito já desapareceu do corpo. Está bem? Algumas pessoas são mais sensíveis à cafeína. O chá verde tem cafeína. É um bocadinho diferente da cafeína do café. Não é tão potente. Mas, em excesso, uma pessoa sensível à cafeína pode ter dificuldade em dormir. Está bem, Lucília? Mas também há coisas que ajudam a dormir. Eu sempre tive dificuldade em dormir e agora durmo como nem um bebê. Tive quase a minha vida toda sempre dificuldade em adormecer e acordava de noite. E depois isso perturba o sistema nervoso, perturba tudo, né? Perturba a saúde toda. Obrigado, Carla, também. Há batata doce, a batata roxa em Portugal, afinal. A batata doce roxa? Pois não sei, isso não sei, se é doce ou não. Obrigado, Belita. Sim, já vi que há batata roxa. Olá, Paulo Pereira, Hilda Gaudêncio, Filipe Reis, Vitor Dias, Ana Sofia. Olá, olá. Tânia Favinha, Albina Nogueira. Sejam todos bem-vindos, quem chegou agora. E então vamos aos últimos dois para hoje. Que o próximo é muito famoso em Portugal. Já me ouviram falar em vários vídeos sobre este alimento. É daquelas coisas que nós temos que comer com moderação, porque é um bocadinho calórico, principalmente se andamos a tentar perder peso. É muito bom porque tem muitas gorduras boas, faz muito bem ao cérebro e a mais uma série de outras coisas, que são as nozes. As nozes, houve um estudo que foi feito num laboratório na Coreia do Sul. As nozes têm algumas substâncias antioxidantes, tá? Neste caso são gorduras antioxidantes. O estudo mostrou que em 2 dias 34% desculpa, das células cancerígenas do cancro do cólon diminuíram. 34%. É 1/3. Tá? 34%. Mas em 6 dias, 86%. É muito. Não há nenhuma quimioterapia que faça isto. Nenhuma. Que eu saiba. Tá? Eu também não sei muito, também não sou médico. Mas, que eu saiba, não há. 86% de células cancerígenas, de impedir o crescimento de células cancerígenas, é uma percentagem bastante elevada. Tá? Este é o quarto alimento. Quinto alimento e último por hoje. Também temos bastante em Portugal. Temos de qualidade. Não é a maior parte do que se vende no supermercado, que vem misturado com óleos, que é o azeite. O azeite é muito rico em uma série de gorduras monossaturadas, blá blá blá, uma série de coisas. Existe um estudo de laboratório feito aqui ao nosso lado, em Espanha. Um estudo de laboratório feito em Espanha, que mostrou também, eles aqui não falaram da percentagem, mas mostrou que ajuda a reduzir os cancros. Nós, felizmente, é uma coisa que temos bastante em Portugal também. Tá? Procurem produtores, daqueles que fazem para eles e oferecem aos amigos as sobras, ou vendem aos amigos as sobras, porque é muito. Uma coisa caseira, uma coisa sem pesticidas, sem herbicidas, azeite puro. Tá? O azeite é sensível à luz e ao oxigênio, tem que ser bem armazenado. Tá? Deve ser vidro, um garrafão de vidro escuro para não entrar luz e ter cuidado com o oxigênio. Né? Havia de haver umas coisinhas para a gente pôr para servir e não deixar entrar oxigênio, porque ele vai oxidando, tá? E perde as propriedades que depois nos vão fazer bem dentro de nós. Né? Se o azeite estiver puro, vai-nos fazer esse efeito antioxidante. Mas se tiver em presença de oxigênio, vai perdendo essa capacidade. Está bem? É desta forma que nós... São alguns alimentos que eu tirei hoje. Este é um tema que eu vou falar sempre muitas vezes. Eu estou nesta área há 22 anos. Era uma doença que já havia muito há 22 anos. Hoje em dia é uma coisa por demais. É todos os dias eu ouço falar de gente que morreu porque não aguentou os tratamentos químicos, etc. Tá? Alguns de vocês que já me seguem há algum tempo e alguns de vocês até estão no meu grupo de nutrição, vocês já viram exatamente o efeito contrário deste tipo de doenças, de coisas que parecem milagres,
que acontecem quando nós damos o combustível certo ao nosso corpo. Existem muitos outros alimentos que têm propriedades antioxidantes, que fazem muito bem. Maioritariamente é uma dieta vegetal, tá? Pura, biológica. Por exemplo, o aipo é muito bom, os orégãos, o tomilho, até os pimentos, até as maçãs. Se isto for tudo biológico, até isso tem bastantes benefícios para a nossa saúde no geral, também para estas coisas. Tudo o que tiver muitos minerais, muitas vitaminas e muitos antioxidantes é aquilo que nós precisamos para envelhecer mais devagar, para ter menos doenças e para, neste caso específico, ajudar a reforçar o corpo. Na realidade, é isso que faz o nosso corpo, com o combustível certo, começa a funcionar melhor. E foram estas informações para hoje. Só aqui ver se há aqui mais alguma questão. Boa noite a quem chegou, é muita gente. Maria Pinto, exatamente aqui, no sítio que estás a fazer publicidade é o sítio onde não se deve comprar. Está bem? Porque se é do supermercado, traz químicos. Quase certeza, não é? Herbicidas que provocam cancro, pesticidas que provocam cancro. Está bem, Maria Pinto? Obrigado pela publicidade, mas no supermercado nunca é uma boa opção. A não ser que tenham uma garantia que é biológico. Tá? Mas se existe em Portugal, há gente em Portugal a produzir. Procurem alguém que produza. Vão ao mercado local, que é como eu faço. Tentar encontrar pequenos produtores que ainda metem ou não metem nada, ou metem poucas coisas químicas, não é? Elizabeth Pereira, come nozes todos os dias, muito bem. Tem que ser pequenas quantidades, está bem? Não pode ser... É uma mão cheia normalmente, é o suficiente. São 3 ou 4 ou 5 nozes, tá? Diariamente. É muito calórico, mas tem muitas estas gorduras boas. Isabel Pimpão, nozes. É sempre uma questão de moderação, está bem? Eu sou daquelas pessoas que não posso ter muitas em casa, porque para mim é um vício. Nozes, amêndoas, estou sempre a comer. É tipo amendoins, é tipo termossos, está sempre, tipo batata frita, né? Está sempre a pôr mais uma na boca, tá? Mas depois também vou gastar a energia a mais, etc. Mas não é preciso abusar, tá? É um bocado calórico, não é que se a gente comer 12 ou 10, não é que isso vá fazer algum mal ao corpo, mas não há necessidade, porque é um bocadinho calórico. Mas é muito saudável, tá? Ainda bem que nós temos estas coisas cá em Portugal. Olá, Mira, beijinhos. Lourdes Rita, acabei de responder, está bem? A quantidade diária. Lourdes Rita, nós estamos a falar de alimentos. Quem é que decide quantas laranjas eu como por dia? Ou quantas nozes? Ou quantos pinhões? Ou qual é a quantidade de azeite que eu meto na salada? Tá? Claro que tem que haver uma moderação, mas isso é comida. Tá? Isto aqui não há medicamentos, não há doses. Na realidade, isso é com os medicamentos, é que há doses. E que não fazem nada, né? Vão piorar ainda ao corpo. Mas pronto. É a minha opinião pessoal. Olá, Céu. Sim, já ouvi falar, sim, do caroço de Alperce. Sim, também existem estudos, não só para o cancro, mas também para outras coisas. Sim, o caroço de Alperce, e não é só o de Alperce, o caroço é uma semente. Tudo o que é sementes, geralmente, há uma grande concentração de nutrientes. Se as coisas forem biológicas, atenção, se o Alperce não for biológico, o caroço do Alperce está cheio de químicos, e não é uma coisa boa. Mas se for, está cheio de nutrientes bons, tá? Algumas frutas precisam de passar por processos para triturar, algumas coisas deste género. Isso também não sei de cor, as coisas todas, mas sei que o caroço de Alperce tem substâncias que são antioxidantes que ajuda a eliminar a produção de células cancerígenas no corpo, quando elas estão em excesso. Todos nós temos. Azeite, a gordura favorita da Elizabeth. Eu também uso todos os dias. Olá, Judite, espero que esteja melhor. É isso mesmo, Maria Pinto. Azeitinho da avó, isso está bem. No continente é que não, está bem, Maria Pinto? No continente é que não. Olá, Albina, beijinhos.
Carla Duarte, o meu marido compra garrafões a colegas de Bragança. Só vou dar aí uma dica que já dei, que é o garrafão deve ser de vidro e deve estar protegido da luz. Ou vidro escuro, ou aqueles garrafões antigos com palhas à volta, que proteja da luz. Está bem, Carla? Garrafões de plástico não é uma boa opção. Só uma pequena dica. Olá, Paulo Alexandre Gomes, de Paris de France. Boa noite, bonsoir. Ainda me lembro de umas coisas. Quarto alimento, Paula, é nozes. Eu vou fazer o resumo, está bem? Os alimentos que eu falei hoje que têm benefícios anticancerígenos são o chá verde, o chá matcha, as batatas roxas, as nozes e o azeite. São os alimentos que eu falei hoje, está bem, Paula? Elizabeth diz que é magrinha, pode comer. Eu também sou magrinho, mas comer muitas durante alguns dias seguidos acumula logo na barriga. É pior que a cerveja. Maria Pinto, vais ao mercado e falas com as cenouras. É como eu faço. A gente não sabe. Eu meto-me na brincadeira com elas e tento saber o que é que elas metem na alface, o que é que elas dão às galinhas. É assim que eu faço. Tá? Também não sei. E até elas podem mentir, mas mesmo assim eu confio mais nos pequenos produtores, sempre. Oui, bonsoir. Pois é um problema. Pronto, foi o tema para hoje, espero que tenham gostado. Se tu estás aqui há pouco tempo, a seguir-me há pouco tempo, provavelmente não estás no meu grupo privado de nutrição e não tens acesso a uma série de outras informações privadas que eu dou a outro tipo de pessoas. Mas dentro desse grupo eu tenho um documento só sobre cancro. Está lá muitos documentos, mas um só sobre cancro. Tem lá outras coisas que se pode fazer para o cancro. Portanto, se tu tens esta doença ou se conheces alguém que tenha, se quiseres essas informações, mandas-me uma mensagem em privado que eu mando-te o convite para o grupo para tu poderes baixar esse documento em PDF, tu poderes baixar, para poderes ler, explica como é que o cancro se forma, porque é que isso acontece e várias, já não me recordo quantas são, mas são várias coisas que se pode fazer em termos de alimentos e não só, para ajudar a pôr o corpo a funcionar melhor, para que ele elimine de forma natural aquilo que criou, que não devia ter criado, mas que criou porque nós temos hábitos, infelizmente, que não conseguimos fugir deles, alguns. Andamos a comer químicos, a respirar químicos, a pôr químicos na pele e isso vai acidificando o corpo. Isto está lá explicado também, o que é isso do ácido, do alcalino, e que é o Prémio Nobel de 1931 que provou estas coisas, a origem do cancro e das doenças todas. E na realidade, se nós invertermos o processo, pusermos o corpo ligeiramente alcalino, entre aspas, os milagres começam a acontecer. Não é por acaso que eu também tive aqui há uma semana ou duas aqui uma pessoa que eu ajudei, felizmente, com cancro no pâncreas, e no pulmão e no fígado, e que finalmente o fígado e o pulmão, as manchas desapareceram. O do pâncreas está assim uma coisa tão muito pequenina, que a gente espera bem que desapareça, tá? E dentro do grupo estão lá dezenas de histórias relacionadas com cancro que vocês podem ler também e ver que realmente existem outros caminhos que não nos foram ensinados. Eu também não os conhecia há 22 anos atrás, mas agora já sabem, pelo menos alguns de vocês já sabem algumas coisinhas que se pode fazer para nós termos mais saúde, ou menos doenças, pelo menos, termos mais qualidade de vida, que é o mais importante. Portanto, muito obrigado a todos por terem estado presentes, obrigado pelos corações, um especial obrigado a quem participou, pôs comentários e esse tipo de coisas, e muito mais especial ainda, um especial, muito obrigado a quem tem o hábito de clicar no botão partilhar e pôr este tipo de informações à frente de outras pessoas, porque nunca se sabe onde é que esta informação chega e as pessoas verem este tipo de informação e começarem a fazer mudanças pequeninas em algumas coisas que andam a ingerir e o corpo delas começar a ficar melhor.
tá? E às vezes é só clicar no botão partilhar e isso vai chegar a outras pessoas, tá? Um obrigado especial a essas pessoas. Eu volto amanhã às 21h30 para mais um tema, que ainda não sei qual é, e tenham um resto de noite tranquilo e até amanhã às 21h30, hora de Portugal continental. Tchau, tchau, beijinhos e abraços a todos.